Você já orou uma oração que não acreditava que seria respondida? Não porque duvidava de Deus, mas porque na prática, naquele momento, naquela sala, naquele silêncio, as palavras saíam pela boca enquanto uma voz lá dentro dizia: "Não vai funcionar." Você terminou a oração, disse o amém e ficou sentado com aquela sensação estranha de ter feito algo mecânico, como se fé e incredulidade estivessem no mesmo peito ao mesmo tempo. Se você já esteve nesse lugar, você não está sozinho. E mais importante, você está em companhia bíblica, porque um homem deu voz a exatamente esse estado em uma das frases mais honestas de todo o Novo Testamento. E Jesus não o rejeitou por isso. Marcos 9 descreve um pai com um filho possesso. Ele já tinha tentado antes. Levou o menino aos discípulos que falharam. Agora estava diante de Jesus. E Jesus disse: "Tudo é possível ao que crê." A resposta do pai é descrita com um verbo grego que indica imediatismo e urgência. Ele gritou: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Essa frase é uma contradição gramatical e uma confissão teológica ao mesmo tempo. Ele não disse "eu creio completamente", não disse "eu estou tentando crer". Disse as duas coisas juntas, sem resolver a tensão, porque a tensão era real. Calvino, em seu comentário sobre Marcos 9, era realista sobre esse estado. Nossa fé nunca é perfeita. É, portanto, necessário que ela seja misturada com incredulidade. Para Calvino, isso não é anomalia. É a condição normal da fé que ainda vive num corpo limitado, num mundo quebrado, com uma mente que não vê o invisível com clareza. E Jesus respondeu ao grito desse homem. Não exigiu fé mais limpa. Não pediu que ele resolvesse a contradição antes de agir. Ele simplesmente atendeu, porque o que o pai trouxe, mesmo imperfeito, era honesto. A psicologia tem um termo para o estado que esse pai descreveu: dissociação cognitiva entre crença declarada e crença funcional. Crença declarada é o que você afirma acreditar quando alguém pergunta: "Você acredita que Deus responde orações?" Sim, simples. Crença funcional é o que de fato orienta seu comportamento, suas expectativas e suas reações emocionais no momento concreto. É o que seu sistema nervoso assume como verdadeiro quando a pressão aumenta. Essas duas crenças podem coexistir em tensão por longos períodos. Você declara uma e age pela outra. Você confessa a fé num domingo e sente no estômago a ansiedade de quem não espera nada. Isso não é hipocrisia necessariamente. É uma das formas mais comuns de funcionamento humano, e a neurociência explica por quê. O cérebro opera em sistemas paralelos. O sistema declarativo, que processa conceitos e afirmações conscientes, e o sistema límbico, que processa ameaças e recompensas com base em experiência acumulada. Um pode afirmar o que o outro não confirmou ainda. Quando você teve experiências repetidas de orar e não ver resposta, de confiar e ser decepcionado, de esperar e ficar de mãos vazias, o sistema límbico registra esse padrão. E da próxima vez que você orar, mesmo que conscientemente afirme fé, o sistema mais profundo já calculou a probabilidade e chegou a outra conclusão. E aqui está o detalhe mais importante. Esse processo não é escolha consciente. Você não decide isso. Não é falta de esforço espiritual. É o resultado de um cérebro que aprendeu a se proteger com base no que viveu. A dificuldade de crer não é necessariamente rebeldia. Às vezes, é cicatriz. O Salmo 73 é o relato mais detalhado da Bíblia sobre dissociação espiritual em tempo real. Asaf era líder de adoração no templo. Sua função era conduzir o povo na fé. E o Salmo começa com uma declaração teológica impecável. Na verdade, Deus é bom para Israel. Versículo 1. Mas o versículo seguinte revela o que estava acontecendo por dentro. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Versículo 2. Ele estava vendo os impíos prosperarem, os justos sofrerem, e a lógica da fé deixando de fazer sentido. Chegou a um ponto onde pensou: em vão purifiquei meu coração. Versículo 13. Asaf estava pregando uma coisa e sentindo outra, declarando fé e vivendo dúvida.
E o detalhe mais importante do salmo é o que ele não fez. Ele não fingiu que a tensão não existia, mas também não a proclamou publicamente, porque sabia que isso poderia destruir outros. Se eu dissesse, falarei como eles, teria sido desleal para com a geração de teus filhos. Versículo 15. Ele levou a dúvida para o único lugar onde ela poderia ser resolvida. Entrei no santuário de Deus. Versículo 17. E foi lá que a perspectiva se restaurou, não pela supressão da dúvida, mas pelo encontro com o que é eterno no meio da confusão do temporário. Perceba o movimento. Asaf não resolveu a dúvida pensando mais sobre ela. Não encontrou um argumento filosófico que silenciou a contradição. A virada aconteceu quando ele mudou de ambiente, saiu do espaço onde a dúvida tinha todo o poder e entrou no espaço onde Deus tinha a palavra final. O santuário não era um lugar mágico, era o lugar onde a perspectiva eterna era maior do que a confusão imediata. Lloyd Jones dizia que a causa última de toda depressão espiritual é a falta prática de confiar no que se declara acreditar. E o remédio que ele prescrevia não era mais esforço de fé, era falar com o coração e não deixar que o coração fale, pregar a si mesmo, levar a mente de volta ao que é verdadeiro, repetidamente até que o sistema mais profundo comece a ser reconfigurado. Tiago descreve um estado que ressoa diretamente com tudo o que vimos até aqui. Mas peça com fé, sem nada duvidar, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento e agitada de um lado para outro. E então, uma das descrições mais vívidas de toda a Bíblia. O homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. O grego original usa dipsikos, literalmente duas almas. O homem que carrega dois sistemas de convicção que apontam em direções opostas. Mas aqui é preciso fazer uma distinção que a maioria das leituras superficiais ignora. Tiago não está descrevendo quem tem dúvidas, está descrevendo quem cultiva a duplicidade sem querer resolvê-la. Há diferença entre o pai de Marcos 9, que trouxe sua contradição honestamente a Jesus e pediu ajuda, e o homem de duas almas de Tiago, que oscila entre os dois lados sem se comprometer com nenhum. John Piper, ao comentar esse contraste, dizia que a dúvida honesta que clama por ajuda é o oposto da duplicidade confortável que se acomoda na tensão sem buscar resolução. O pai gritou: "Ajuda a minha incredulidade." Isso é movimento em direção a Cristo. O homem de duas almas de Tiago não grita nada, ele apenas oscila. A diferença não está na presença ou ausência de dúvida, está na direção do movimento. O pai de Marcos 9 poderia ter ficado em silêncio, poderia ter apresentado sua fé de forma mais limpa, mais apresentável, mais teologicamente organizada. Em vez disso, ele gritou a coisa mais honesta que alguém pode dizer diante de Deus: "Eu creio, ajuda onde eu não consigo crer." E Jesus respondeu: "Se você está nesse lugar agora, orando com a boca enquanto a dúvida grita por dentro, esse texto foi escrito para você, não para te condenar, para te dizer que essa tensão tem nome, tem companhia bíblica e tem um Jesus que atende gritos imperfeitos." Se esse vídeo nomeou algo que você carrega há tempo, compartilha com alguém que também está nesse lugar. Às vezes, a maior ajuda que você pode dar a alguém é simplesmente mostrar que ele não está sozinho nisso.